me deu uma palavra e eu quero partilhar então com vocês essa palavra agora, nesse momento. Preste muita atenção, peço agora silêncio então de todos vocês. Se você estiver com o seu celular ligado, silencie ele, para que nós possamos então aprender um pouco da palavra. O Freire me perguntou para mim: pastor, qual o louvor que nós vamos fazer a hora que terminar o culto? E eu disse assim: Freire, não se preocupe muito com o louvor do final, porque a mensagem desse domingo ela é um pouco extensa, porque Deus mandou eu te ensinar algo, e a igreja ela só é fortalecida através do conhecimento. Quando eu conheço, quando eu aprendo, eu então tenho uma estrutura sobre a minha vida. Prometo terminar antes das 9 para vocês, dentro do nosso horário, mas eu quero que você fique muito prestando atenção e que você então crie a prática de guardar aquilo que nós estamos falando para vocês. Hoje falaremos sobre somos livres. Diga comigo: eu sou livre. Diga com mais força: eu sou livre. Olhe para cá e preste atenção, e eu não quero aqui de forma alguma, de uma maneira, falar que não é importante, nada disso, não é esse o objetivo que eu quero falar com vocês. Mas, quando eu olho hoje para tantas pessoas buscando psicólogos, buscando psiquiatras, buscando então medicamentos para controlar as suas emoções, para controlar então a sua vida emocional, isso me preocupa muito. E me preocupa porque, quando a pessoa não conhece a Jesus, é normal isso acontecer. Uma pessoa que não tem Jesus, ela deve estar, claro, depressivo. Ela pode sim tomar um medicamento então ali, porque a depressão está tomando conta do seu coração, porque lhe falta algo, está um vazio dentro dela. Mas, irmãos, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, homens e mulheres que receberam a presença do Espírito Santo, receberam então a bênção de Deus sobre si, tem o próprio Jesus dentro dela, não pode acontecer isso. Essa situação não deve acontecer com quem está firmado então no Senhor, porque a palavra do Senhor ela nos deixa claramente sobre esse ponto. E tudo que é de forma emocional é uma ação que o inimigo muitas vezes ele tem armas sobre a nossa vida. Quando você ouve aí, você abre a rede social e aparece lá que um pastor se suicidou, que um levita então se suicidou. Eu fico pensando se essa pessoa realmente um dia esteve no altar de verdade, porque essa é uma prática que ela é muito entendida para o povo ímpio, para o povo que não conhece a Jesus. Mas o povo que conhece a Jesus não tem sentido essa situação. Mas por que que isso acontece na mente e na vida? Porque há um jugo, há uma pressão, há uma opressão, há uma circunstância então que as pessoas vivem debaixo de uma escravidão, uma pressão que muitas vezes ela não consegue então resolver. Mas olha o que o texto diz em João capítulo 8, versículo 36, acompanhe comigo. Se pois o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. A nossa forma de viver está baseado naquilo que está dentro da nossa mente. O nosso dia amanhã vai ser relacionado com aquilo que está aqui dentro, naquilo que eu creio, naquilo que faz parte da minha vida, do meu lifestyle, do meu sistema de viver. É importante com que você mude essa frequência de pensamentos, onde nós olhamos para a vida de uma forma mais leve. Nós olhamos então para a vida
de uma forma livre, onde Cristo já nos libertou. Se o Filho nos libertou, se Cristo nos libertou, eu sou verdadeiramente livre. Eu não estou preso mais. Eu usei um exemplo aqui de manhã e quero usar com vocês agora novamente. Você percebe que algumas pessoas que vão então para a cadeia vivem lá 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quando eles saem, eles não sabem nem viver aqui fora. E muitos deles gostariam de estar lá dentro de novo e fazem tudo para voltar novamente. Para quê? Porque lá dentro tinha então todas as regras. Lá dentro alguém falava a hora de acordar, falava a hora de comer, falava a hora de tomar sol, falava a hora de dormir, falava o que fazer e na hora que fazer. Então a pessoa estava doutrinada aquele sistema. Quando a pessoa então ela fica livre, ela fica perdida. Ela não sabe muito bem o que tem que fazer. E assim, muitas vezes acontece com o povo de Deus. Eles vão para Cristo, eles entregam a vida então para Jesus. Cristo então traz a liberdade, a libertação completa sobre elas, mas elas ficam perdidas. Mas e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como eu vou então andar? Não, eu prefiro viver então debaixo de um jugo de opressão, onde então as pessoas falam para mim: olha, você vai para lá, ó, você vai para cá, olha, você não faz isso, ó, você não faz aquilo, ó, você não pode fazer isso, ó, você não pode fazer aquilo. Olha, presta atenção, irmãos, você nunca vai ouvir eu falar aqui que você não pode, não deve fazer isso ou aquilo outro. Sabe por quê? Porque eu entendi em Cristo Jesus que quem convence você, quem direciona a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E Ele está presente no seu coração. Cristo te libertou, então Ele vai então direcionar a sua vida e fazer você avançar. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tem pessoas então que ficam com medo, olham para a situação e pensam que Deus é um Deus maldoso. Pensam que Deus então é um Deus punitivo. Pensam então que a hora que o arrebatamento chegar, o povo vai queimar então no inferno. Nós então percebemos que muitas pessoas têm medo quando se fala de arrebatamento. Tem medo quando se fala então de que a volta de Jesus vai acontecer. Tudo isso porque não está preparado para receber então isso. Nós precisamos nos alegrar. Eu não me lembro quantos casamentos que eu fiz, mas foram centenas de casamentos que eu fiz. E eu nunca vi uma noiva chegar aqui no altar e dizendo assim: me livra que eu estou com medo de casar com esse noivo. A noiva então apavorada, com medo de casar, de forma alguma, a noiva está lá sorridente. Não vê a hora de se entregar então para o noivo. Vem então pelo corredor com aquela música então bonita, que faz então com que todos se emocionam. As pessoas se levantam então da igreja, e aí recebe então aquela noiva. O noivo está ali esperando então a noiva chegar, ansioso com seu coração. A noiva então com seu coração ansiosa, querendo então, concluir então aquele momento. E nós precisamos ser dessa mesma forma. Nós não podemos de forma alguma nos casar com quem nós temos medo. Essa semana saiu um noticiário, não sei se foi essa ou foi a passada que você me falou. A pastora me falou que uma mulher que supostamente encomendou a morte de um homem, de um marido dela. Não sei se vocês, quem viram essa reportagem e passaram aí nas redes, supostamente encomendou então a morte do marido, onde premeditou, criou então uma situação e matou então ali o marido através de uma outra pessoa. Agora, eu olho para essa situação, não é essa a vida que Deus tem para nós. Nós não podemos então ter medo de nos casar com o noivo. Nós não podemos ter medo do nosso Deus, porque da forma que eu imagino em minha alma, assim é. Se Deus é bom para você, Ele já te entregou todas as coisas, inclusive a liberdade em Cristo Senhor. Diga comigo: eu sou livre. Diga para o irmão que está do teu lado: você é livre. Diga com força: eu estou sentindo aí que tem alguma coisa enrustido aí dentro de você. Calma, que as coisas vão então acontecer. Agora, nós somos livres do que, pastor? Nós somos livres da lei, da escravidão da lei. A lei então aprisiona a vida das pessoas.
A lei então faz com que as pessoas vivam debaixo de um regime. E muitas igrejas viveram e vivem debaixo de uma lei pesada. Talvez você conheça alguma pessoa que hoje não serve a Deus porque um dia foram excluídas da igreja, porque cortaram o cabelo, porque usaram então um batom, porque colocaram então uma calça, mas aquela igreja só podia usar então saia. Você muito provável já deve ter ouvido pessoas falarem que foram excluídos então do hall de membro, porque então foram jogar bola, ou foram então para um momento de lazer na praia, enfim, em algum outro lugar. Por que isso? Porque é um jugo de escravidão que as pessoas então estão debaixo. E por isso que nós estamos vendo e vivendo numa época onde as pessoas olham e dizem assim: poxa, eu sou um pobre pecador, eu sou um falho miserável, olha para a minha vida, eu não consigo fazer nada direito, porque está com uma mentalidade errada de quem é Deus. Irmãos, Deus sabe que você erra, Deus sabe que você não é perfeito, Deus sabe que você não é, aquela pessoa que vai tudo certinho na tua vida. Pastor, mas o que você está falando para mim? Deus conhece o seu interior. Você e eu não precisamos de forma alguma querer então, manipular o coração de Deus, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Só que a lei, ela faz, e as pessoas, elas criticam. Talvez você viveu ou vive debaixo de uma opressão na sua casa, onde a sua mulher olha para você e fala assim: olha, cuidado que você vai para o inferno. Talvez o seu marido olha para você e diz assim: olha, cuidado, não faz isso, que senão você vai para o inferno. Talvez então sua mãe, seu pai fala para você: olha, cuidado, se você fazer isso, você vai para o inferno. E as pessoas ficam com medo, vivem então debaixo daquela situação. Mas eu posso te dizer uma coisa: quanto mais pressão você dar, quanto mais pressão você fizer, mais a pessoa vai se esquivar, mais a pessoa vai então viver errado. Já observou? Você fala assim: a criança nem sabe o que é tomada. Aí você fala assim para a criança: olha, você não pode colocar o dedinho na tomada porque dá choque. Ela não sabe nem o que é tomada e você já ensinou para ela. Aí o que você vai pegar? A criança pequenininha, começou a gatinhar, e, se rastejar pela casa lá gatinhando lá, você vai pegar ela na onde? Na tomada. Vendo se realmente dá choque. Por quê? Porque aquilo que você fala para não fazer, aí que faz. Aquilo que você fala não deve fazer isso, aí que as pessoas vão lá e fazem. Então nós precisamos entender e viver então debaixo de uma vida leve, livre, diante do Senhor, sendo conduzido então pela presença do Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora, fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nós precisamos entender que a lei ela passou. Vamos lá. Quem já usou um orelhão? Quem se lembra do orelhão aí? Alguns nem se lembram do orelhão, né? Quem se lembra do orelhão aí? Levanta a mão assim. Quem se lembra do orelhão? Aqueles de escada ou aqueles de coisa? Quem vai no orelhão aí? Ô, louco, vocês não vão mais no orelhão? Quem se lembra daquelas fitas VHS que você ia na locadora, encomendava, e aí você fazia fila para poder então pegar aquele filme que você queria assistir? Quem se lembra aí disso aí? Quem foi na locadora no sábado? Você foi pegar um filme no sábado na locadora? Você deixou ele encomendado? Não, hoje tem o streamer. Hoje tem a Netflix. Hoje tem então os aplicativos que te trazem então os filmes na tua casa. Porque essas coisas foram boas, não foram? Mas foram boas no tempo delas. Não faz mais parte do nosso tempo. Não é mais para essa geração. O Marcão estava dizendo, falou para mim agora aqui no começo do culto. Ele é um cara assim, vamos dizer assim, bastante observador, Vou usar essa palavra, Marcão? Bastante observador. Ele disse assim: pastor, eu estava tranquilo esses dias e eu comecei a dar uma olhada nos vídeos mais antigos da igreja e eu vi que tinha um painel diferente ali atrás. Quem se lembra no painel que tinha uma águia derramando azeite dentro da cidade?
Era esse nosso painel. Não tem mais. Você consegue enxergar a nossa igreja mais daquele jeito? Você consegue enxergar a nossa igreja com aquele monte de bandeiras que tinha aqui? Lembra aquele monte de bandeira? Vocês querem que eu coloque mais aquele tanto de bandeira aqui na igreja? Aquele sofazão que tinha aqui? Aquele púlpito desse tamanho? Aí ainda ele falou, o pastor usava aquelas gravatonas largas, né, pastor? Até em cima assim, né? Observou até isso. Foi bom, em cima. Foi bom, mas o tempo passou. Isso também é a lei. A lei foi boa no tempo em que ela então foi importante, que foi para o povo de Israel saindo então do Egito para entrar então na terra prometida. A lei foi para aquele povo. E nós precisamos entender que a lei não é mais para a nossa vida. Não é mais para nós estarmos vivendo sob essa lei, sobre essa pressão, sobre essa escravidão. Por isso que as pessoas não conseguem se firmar na igreja. Por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer na fé, porque se acham indignas, não se acham então preparadas. Eu, quando convido alguém para fazer parte, por exemplo, do Ministério de Obreiro, eu digo assim, olha, você não quer fazer parte do Ministério de Obreiro? A pessoa fala assim, mas eu não estou tão preparado, pastor. Aí quando você convida alguém para o batismo, ela fala assim, mas eu não me sinto tão preparado para o batismo. Por quê? Porque é uma lei. As pessoas pensam que primeiro elas precisam ser limpas, para depois então ser batizadas. E ao contrário, o batismo que limpa então a vida dela e que purifica então a vida dela. E é no trabalho que nós vamos então melhorando. Gálatas 3:24. Assim a lei foi o nosso tutor até onde? Até Cristo. Você está acompanhando comigo aí? Vamos lá? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, sob o controle então da lei. Nós temos então Cristo. Então agora, Cristo cumpriu a lei. E quando eu tenho a fé em Cristo, eu cumpro a lei através de Cristo, não através da minha vida, mas através da fé em Cristo Jesus. Não sei quantos estão me entendendo aqui, conseguem entender essa revelação do Senhor para a tua vida? Então, nós precisamos entender esse fato. Romanos 10:4 diz assim, pois o fim da lei é onde? É o quê? É Cristo. Onde é o fim da lei? Cristo. Para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, o fim da lei é Cristo. Você chegou em Cristo, a lei então acabou para você. Agora então é Cristo Jesus na sua vida. Porque você não vive mais se quem vive em você é Cristo Jesus. E assim nós vamos viver uma vida livres diante do Senhor. Livres de toda acusação, livres de todo julgo, livres de toda então a pressão que o inimigo então ele tem para a nossa vida em Cristo Jesus. Veja, parece que a pessoa, quando ela se torna um cristão, parece que há um peso sobre ela, um jugo sobre ela. Mas agora você tem que deixar de fazer isso. Deixa eu te contar, eu quase me desviei nos primeiros meses de conversão. Eu trabalhava na roça, e tome muito cuidado com isso, eu nem falei sobre isso de manhã, mas é uma rema para vocês agora. Tomem cuidado com isso. Eu me converti e eu tinha uma vida bastante complicada. E eu me converti. E à medida que eu me converti, eu trabalhava na roça, numa turma de 50 pessoas, e ali tinha crente de tudo quanto é tipo. Tinha crente então que só usava saia, tinha crente que não usava então calça, tinha crente que não usava bermuda, tinha crente, e tinha um monte de doutrinas, um monte de costumes então dentro deles ali. E quando eu me converti, essas pessoas que são os religiosos, são as pessoas então, sabe, religiosas de plantão que querem acusar e apontar a nossa vida. Se você conhece alguma pessoa assim, fuja dessas pessoas. Isso é que nem praga. Elas pegam e elas destroem a vida da gente. E ali então essas pessoas começaram a me bombardear. Olha, agora você é crente, você não pode fazer isso. Olha, agora você é crente, você não pode fazer aquilo. Olha, você agora é crente, você não pode fazer aquilo outro. E aquele trem começou a entrar dentro da minha cabeça. Aí um chegava em mim e falava assim, você precisa da minha igreja que é séria, minha igreja que é salva. E eu ia. E eu chegava lá e falava, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio meio estranho, sabe?
Irmãos, de verdade, eu cheguei numa igreja que a oração do povo, eles batiam a cabeça no chão, orando, Deus, fala comigo. Eu não vou me esquecer nunca dessa cena. Eu falei assim, Jesus, eu não quero esse Deus não. Eu sempre fui meio diferente. Eu acho que você já percebeu que eu sou um pouco diferente. Talvez eu sou meio... E eu olhei para aquele negócio e falei assim, não está certo isso não. Aí eu ia no outro lugar, os homens tinham que sentar de um lado, as mulheres do outro. Eu falei, mas como que eu vou ficar longe da minha mulher? Se eu ficar sentado muito perto dos homens, será que eu não vou mudar meu perfil, não? Brincadeira, irmãos, bem definido, fica tranquilo, fica em paz, está tudo certo, foi só uma brincadeira com vocês aqui. Mas tudo isso então acontecia e estava então dentro da minha cabeça e aquilo me perturbou. Porque um me chamava de um lado, o outro me chamava do outro lado, e um falava que essa igreja era certa, a outra igreja era certa, e um dia eu fui visitar minha irmã, ela está aí no fundo, a Sueli. E do lado da casa dela morava um senhor chamado Seu Felipe, ele já partiu já do Senhor. E ele então, esse homem sentou junto comigo e me falou comigo alguns minutos, talvez mais do que uma hora, e ele disse, não ouça para nada do que essas pessoas estão falando, siga o seu coração. Aquilo foi libertador para a minha vida. Siga o teu coração. Diga para o seu irmão, siga o seu coração. Eu teria me desviado se eu estivesse em qualquer outra igreja hoje. Eu teria me desviado. E é isso que muitas vezes acontece. Olhe para cá, meu irmão. Tem pessoas que quando você estava lá todo cheio de carrapicho lá fora, elas não foram atrás de você. Elas não buscaram você. Elas não se preocuparam com você. Aí agora você já está meio que sem carrapicho, tem uns espinhos ainda, tem uns estrepezinhos, mas isso vai tendo até o dia que Jesus voltar. Aí agora de repente um amigo do trabalho fala assim, vem para a minha igreja, rapaz, minha igreja que é boa. Aí o outro fala assim, não, vem para a minha igreja que é boa. E aí essas pessoas começam então a fazer isso, nós chamamos isso de pescar em aquário. Aí você precisa ter muita educação e falar assim para eles, não, eu amo a minha igreja, eu amo a minha casa, eu estou então bem onde eu estou, porque o que o inimigo quer é te tirar você daquilo que o Senhor ele tem para fazer na tua vida. Quem está me entendendo? Então, o fim da lei é Cristo Jesus. Agora, pastor, o que é a lei? A lei foi para o povo de Israel, saindo do Egito para entrar na terra prometida. A lei, ela controla a vida das pessoas. Só que a lei, de forma alguma, ajuda ninguém hoje. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Veja uma cena. Você está dirigindo e a pista ali é 90 por hora. Quem dirige aqui? Quem dirige aqui, faça assim com a sua mão, ok? A pista ali na frente é 90 por hora. 90 por hora. E você então ali na frente está vendo o guarda com a viatura, com um binóculo na mão e com aquele negócio que pega o carro quando passa acima da velocidade permitida. Você passa a 110 por hora ali? Sim ou não? Não, porque tem um guarda te olhando. Agora, quantos já passaram no mesmo lugar que você não viu o guarda a muito mais velocidade do que você passaria se o guarda estivesse ali? Pare para pensar sobre isso. Isso é a lei. A lei, ela te doutrina quando alguém está olhando. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, irmãos, a partir de hoje, que dia que é hoje mesmo? 16, 17? 17. A partir de hoje, está proibido cada um de vocês abrirem site pornográfico. Uma lei, é uma lei que o pastor Rubinho está determinando do Ministério Manancial. É uma lei, não pode mais abrir site pornográfico. Aí a pessoa, perto de alguém não vai abrir. Perto do pastor não vai abrir. Mas quando estiver sozinho, não tem guarda olhando. Vai abrir. Por quê? Porque ela está vivendo debaixo de uma lei. E a lei, quando ninguém está olhando para ela, ela descumpre a lei. Porque ela pensa que a lei é só para quando alguém está olhando. Só quando algum guarda está. Só que se essa pessoa entendeu no coração, e o Espírito Santo está dentro dela, eu não preciso colocar uma lei. Simplesmente ela sabe, ela entende que aquilo não é devido ela fazer. Aquele ambiente não cabe mais ela.
aquele lugar que ela frequentava, aquilo que ela falava, aquilo que ela vivia, aquilo que ela vestia, não faz mais parte da vida dela. Então ela não precisa mais viver, ela não precisa mais fazer, ela não precisa mais que ninguém dite as regras, porque o Espírito Santo está dentro dela. Eu quero que você entenda que quem governa a sua vida é o Espírito Santo, e você precisa então estar livre da lei e debaixo da graça do Espírito Santo dentro do seu coração, para que você seja conduzido então pela verdade através do Senhor. Agora nós precisamos compreender que há uma incapacidade humana de cumprir a lei. Nós não somos capazes de cumprir a lei. Não, pastor, eu gosto das coisas rígidas. Algumas vezes quando eu dou alguma pregação aqui mais pesada, mais assim arrojada, algumas pessoas, ei pastor, assim que eu gosto de ver você, pastor, pregando doutrina, pregando que a pessoa não pode fazer isso, mas é uma incapacidade de cumprir. Aquela mesma pessoa está falando, mas não cumpre. Aquela mesma pessoa está falando aquilo, mas não vive. Nós somos incapacitados de cumprir a lei. A lei não é para nós. Nós não conseguiríamos jamais cumprir a lei. Não, pastor, eu cumpro a lei. Tá, qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá, quem sabe, qual é o primeiro mandamento aí? Fala aí. Hã? Vai lá, fala alto, gente, pelo amor de Deus. Hã? Quem falou amar a Deus sobre todas as coisas? Não é. Não é o primeiro mandamento. Se você olhar para a Bíblia e os mandamentos que Moisés então determinou, não terás outro Deus, não farás imagens de escultura e semelhança a ele. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Aqui está então o nosso pensamento. Nós precisamos compreender muito bem sobre isso. Diga-se comigo, a lei, diga-se comigo, a lei aprisiona, Cristo liberta. Pastor, mas como assim? Você não conseguiria cumprir a lei. Por exemplo, na lei, as irmãs que estão aqui, naquele dia do ciclo seu, no dia da menstruação, você não poderia sair de casa. No lugar que você sentava, outra pessoa não podia sentar. Lei. Cadê os irmãos aí que gostam daquela panceta bem fritinha? Aquela que faz até aquela pururuquinha assim. Quem come aí panceta fritinha aí? Assadinha, levanta a mão. Pecado, irmão, na lei. Você não podia comer. Quem gosta de uma feijoada? Carne de porco, não pode. Pastor, eu gosto da lei. Você guardou o sábado ontem? Eu guardei, pastor, fiquei em casa. Verdade, você não abriu o WhatsApp? No sábado não podia nem abrir o WhatsApp. Um judeu sabatista não abre nem o WhatsApp no sábado. A lei aprisiona. Cristo veio para te libertar dali. Cristo veio para te dar então a liberdade, minha irmã. Você pode continuar saindo tranquilamente, meu irmão. Você pode comer então aí a panceta, a carninha de porco. Você pode então comer tranquilamente, sabe por quê? Porque Cristo já veio cumprir a lei pela tua vida. E isso precisa estar dentro de nós. Romanos 3:23, todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ninguém conseguiria cumprir a lei, por isso que Cristo veio para cumprir a lei. O propósito da lei é revelar o pecado e a necessidade de um Salvador. Esse é o propósito da lei. Gálatas 3:24, assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Ele, por Deus, por meio da fé. Então aqui está o nosso ponto. O ponto da nossa vida. Que o propósito da lei foi revelar um Salvador. Alguém que pudesse então nos libertar de tudo isso. E viver um tempo então livre em Cristo Jesus. Diga comigo, Jesus cumpriu a lei.
Mateus 5,17, não cuideis de vir destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas vim para cumprir. Ou seja, ele veio cumprir a lei. Ele veio e ele cumpriu, e a partir do momento que ele cumpriu, eu e você, que cremos nele, estamos cumprindo também essa lei. Então não podemos viver debaixo de um jugo de opressão. Irmãos, eu vejo pessoas falando assim, eu não posso orar pelo fulano porque senão vem uma maldição sobre a minha vida. Olha, eu falei com Beltrano, eu cheguei na casa dessa pessoa e eu peguei então uma enfermidade através dele. Meu irmão e minha irmã, você é guardada pelo sangue de Jesus. Você pode então, tocar até mesmo no leproso, que você não vai ser então contaminado, porque Cristo Jesus está sobre a sua vida. Na época da lei você não podia fazer isso, mas hoje é a época da graça. Você pode então entrar e o Senhor está te cobrindo, está te guardando, está te protegendo, está te libertando. A graça e a liberdade. Somos libertos da condenação da lei pela graça de Deus e não estamos mais sob um jugo de lei ou sob pena, porque a graça, ela veio e nos libertou. O que é a graça? É o favor que nós não merecemos. É aquilo que nós então não merecemos, mas nós então recebemos através da nossa fé. Romanos 6,14, o pecado não dominará mais vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela a graça de Deus. Aqui agora eu cheguei no ponto, o cerne da nossa mensagem, e eu quero que você compreenda isso. Quem tem o Espírito Santo no seu coração, quem tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, não precisa da lei para governar ele, não precisa da lei para governar ela. Ela simplesmente decide viver uma vida diferente em Cristo. Porque não é mais, nós não somos controlados por uma regra, por pessoas. Agora você vai fazer isso. Agora você vai fazer aquilo. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer aquilo outro. Nós não somos mais crianças. Nós somos então, livres em Cristo Jesus. Cristo nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Livres de todo jugo, porque a graça nos traz a liberdade. E essa liberdade é em Cristo o Senhor. Não é através então da força de uma pressão. Não. Minha irmã, você quer ganhar a sua família para Jesus? Leve a graça sobre ela. Quanto mais lei, mais longe eles ficam. Você quer ganhar a sua família para Jesus, meu irmão? Leve a graça de Deus, porque o amor de Deus vai inundar a vida deles. Porque quanto mais lei, mais distante eles vão ficar então do Senhor. Nós precisamos colocar a graça diante então das pessoas, porque as pessoas só serão salvas mediante a graça de Deus. Esse povo legalista, esse povo que então muitas vezes empina o nariz e fala, eu sou mais santo do que você, essas pessoas você pode olhar que tem pecados cabeludos debaixo delas. Observe então que tem coisas e situações que você vai falar assim, meu Deus do céu, de onde que veio? Você vê então pessoas ali que são rígidas, são firmes, de repente sai lá um escândalo lá e um turbilhão de situação sobre ela. Por quê? Porque essas pessoas estão vivendo debaixo da lei. Aparentemente, são todos limpos. Aparentemente, são todos então libertos. Mas no fio, no interior, em casa, nos bastidores, não tem nada de libertação. A graça de Deus não é só para a igreja. A graça de Deus não é para só quando você está na presença de Deus na igreja, mas é para o seu trabalho, na sua família, em todos os lugares e em todos os ambientes aonde você está. Agora, a nova aliança da liberdade. Hebreus 8:7 diz assim, pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que seu povo é culpado e diz, está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel. Porque a Bíblia diz assim, Romanos 13:8, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Eu nunca vou me esquecer desse testemunho que eu ouvi e nunca vou deixar de contar, porque sempre pessoas novas estão chegando, estão passando pela igreja. Conta-se então uma história de uma mulher
de uma igreja tradicional, uma igreja rígida, uma igreja onde então a mulher tem que usar cabelos longos, tem que usar só saias, uma igreja onde então as pessoas elas estão sempre observando umas a outras e até umas cutucam então as outras para a forma então que deve viver. Essa mulher ela vivia nessa igreja, essa mulher ela pertencia então a essa igreja. E ela aparentemente, ela obedecia à lei, mas ela tinha um coração maldoso. Na casa dela ela tinha uma filha jovem e na casa dela ela falava muito mal de uma irmã da igreja. E ela chegava para a filha e dizia assim para a filha: olha, eu não gosto de fulana de tal. Fulana de tal não passa na minha garganta. Essa mulher eu não engulo ela. Ela passa perto de mim, eu não quero nem ficar perto dela. Se ela sentar de um lado, eu vou sentar do outro. E a menina sabia que essa mulher tinha ódio dessa irmã na igreja. Presta atenção. Era uma mulher que visivelmente cumpria as leis, os requisitos para ir para o céu, mas o coração dela não estava dizendo isso. Um dia, essa mulher parte. Todo mundo da igreja vai então ao velório dessa mulher. O pastor, fazendo o ofício fúnebre, fala: essa irmã, uma irmã tão boa, tão generosa na obra, fazia tantas coisas então na obra, trabalhava tanto na obra, fazia isso, uma irmã que um coração tão bom e tal. E a menina dizia assim: essa não é minha mãe. Eu conheço minha mãe falava mal da fulana, minha mãe tinha ódio então da ciclana. Minha mãe 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Aqui está a palavra que Deus mandou entregar para você. Jesus ele veio para te trazer a liberdade, a libertação de todos os jugos da escravidão. Você é uma pessoa livre em Deus. O Espírito Santo está aqui, dentro de você, mora dentro do seu coração. Você entregou a vida para Jesus? Então o Espírito Santo está aqui dentro de você. E, pastor, qual a roupa que eu devo usar? Olhe na frente do espelho e fala assim: Espírito Santo, essa roupa é uma roupa adequada para mim poder então usar? Se sim, sim. Se não, não. Se desligou o ar, vai ficar quente a igreja. Tem que colocar aí mais baixo um pouquinho, porque senão esquenta aqui o coisa aqui, ó. Tá calor, lá fora começou a chover, então aumenta apenas a temperatura só para ficar melhor. Então, meus irmãos, veja bem, você precisa olhar para o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus vai guiar a tua vida. O Espírito Santo vai direcionar você. Qual a roda você vai ficar? Quais são as pessoas que você vai então compartilhar o seu coração e a sua vida? Com quem você vai estar então conversando? O que você vai estar então fazendo? O Espírito Santo te leva e te direciona a uma liberdade diferenciada. Você precisa viver então de forma livre e saudável diante do Senhor. Quero te convidar para se colocar de pé. Quero convidar você para fechar os seus olhos um minutinho. E eu quero contar para vocês uma história. A ponte da graça. Com seus olhos fechados. Imagine que você está em uma jornada espiritual em direção a Deus. À sua frente há um abismo intransponível, que representa então o pecado e a separação de Deus. Você sabe que não pode cruzar por conta própria. Um dia, enquanto você olha para o abismo, você vê uma ponte brilhando, se estendendo de um lado para o outro. E essa ponte é a ponte da graça. Você decide então caminhar até ela e descobre que ela é feita inteiramente de luz e sustentada então pelo amor e o sacrifício de Jesus Cristo. Você percebe que não há pedágio para atravessar a ponte? Não importa o quanto você tenha errado no passado, não importa quão pesada seja o seu fardo, a ponte está aberta para todos. Você simplesmente precisa confiar na graça de Deus e se manter firme.
pode ter uma nova vida sem Cristo Jesus, mas Ele já te entregou uma nova vida, e hoje você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, mas você precisa caminhar em liberdade. Não deixe o peso, não deixe a escravidão, não deixe as comparações, não deixe então as situações que as pessoas fazem na sua direção pararem você. Simplesmente avance, caminhe ao caminho da qual Deus Ele tem para a sua vida, ao caminho que Deus tem para a sua casa e para a sua família.